O texto de hoje começa com a repercussão sobre a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prorrogação da CPMI e do INSS, que finalizaria os trabalhos no próximo dia 28 de março. Nós trouxemos análises aqui sobre o trabalho da CPMI, qual seria o futuro da comissão, como a expectativa do relatório final. Mas a Camila Xavier, que já está ao vivo conosco, vai nos trazer as informações de bastidor. Camila, muita comemoração por parte dos parlamentares, né? Muito bom dia. Pois é, Neila, muito bom dia. Muita comemoração, sim, logo que essa decisão foi proferida, foi anunciada pelo ministro André Mendonça. Os parlamentares já se posicionaram, já comemoraram essa decisão, tanto nas redes sociais quanto aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, onde o presidente da CPMI, Carlos Viana, chegou a dar uma coletiva de imprensa, falou aqui, comentou essa decisão e também os próximos passos da CPMI. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, por exemplo, comemorou essa decisão nas suas redes sociais, fez uma publicação dizendo que a decisão do ministro André Mendonça respeitava a Constituição, então celebrando aí essa decisão de prorrogar, de dar mais tempo para os parlamentares investigarem esse caso envolvendo o escândalo do INSS. E aqui, como eu falei, no Senado Federal, o presidente Carlos Viana falou com a imprensa, também celebrou essa decisão de Mendonça, disse que essa decisão era uma vitória para o povo brasileiro. Ele que vinha nos últimos dias, nas últimas semanas, afirmando que caso a CPMI não tivesse mais tempo para analisar esse caso, para realizar as investigações, quem perderia seria o povo brasileiro, as pessoas que foram afetadas por essa fraude do INSS. A gente tem, Neila, um trechinho do que falou ontem o Carlos Viana. A gente confere agora. Foi uma vitória do povo brasileiro. É uma vitória dos aposentados que foram roubados e que exigem respeito. Foi uma decisão constitucional. Nós, do parlamento, nós temos que trabalhar muito para resolver as questões legais. Quando há dúvidas, o Supremo ele tem que nos devolver. Mas quando a lei não é cumprida, como foi o caso desse requerimento, nós tínhamos todas as assinaturas, nós tínhamos toda a regra cumprida e, infelizmente, o parlamento, pela presidência do Senado, se recusou a receber o requerimento. Então, nós recorremos ao Supremo como um direito constitucional a ser cumprido. Pois é, Neila, a gente ouviu aí então essa fala do presidente da CPMI, ele comenta essa decisão, né? Então, o ministro André Mendonça deu 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leia esse requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPMI. Ele entendeu na sua decisão que, atendendo os requisitos necessários, né, o número de assinaturas necessários para a prorrogação dos trabalhos, que o presidente do Congresso Nacional tem o dever de fazer isso, de ler esse requerimento. Agora, como você falou, esse caso, essa decisão do ministro André Mendonça vai ser votada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin acabou de marcar a data na quinta-feira. O plenário se reúne, então, de maneira presencial. Inicialmente seria julgado pela segunda turma, o pedido de André Mendonça foi para que fosse julgado pela segunda turma, depois também que fosse julgado pelo plenário virtual, mas agora eles acabaram entendendo que o ideal será ser julgado na quinta-feira em plenário de forma presencial. Então a gente acompanha aí esses próximos passos, o que vai decidir o plenário do Supremo Tribunal Federal, se mantém ou se derruba essa decisão de André Mendonça. Neila. Muito bem, Camila, obrigada pelas informações. Já temos então uma decisão aqui do ministro-presidente da Suprema Corte de pautar esse assunto para quinta-feira, é isso mesmo, plenário na quinta-feira no Supremo Tribunal Federal para tratar
de prorrogação da CPMI e do INSS, ou seja, seria definido na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em plenário virtual. Depois, definiu-se que seria no plenário da Corte. Agora, o presidente já definiu que vai ser no plenário físico mesmo, com os 10 ministros. Isso é uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal e também do próprio presidente, ministro Fachin, que resolveu puxar o assunto para o plenário físico da Suprema Corte. E, olha, os parlamentares devem estar vibrando mesmo, ainda mais por conta de um assunto importante que foi parar no plenário da Suprema Corte. Qual a importância disso? Quando isso sai de uma turma que tem ali seus 5 integrantes, isso vai para o plenário da Suprema Corte com seus 10 integrantes, a gente consegue saber e ouvir e ver hoje pela TV Justiça qual é o voto de cada um desses ministros, de que forma cada um desses ministros votam a respeito deste assunto, que é a CPMI do INSS. Lembrando que o assunto INSS também está sendo votado, sendo julgado, sendo investigado pelo STF, e tem o relator, o ministro André Mendonça, ou seja, o caso também está no Supremo Tribunal Federal, e agora os ministros da Suprema Corte também vão definir um quadro de trabalho do Congresso Nacional. Isso é muito importante, porque o ministro André Mendonça e outros ministros estavam dando habeas corpus à torta e à direito para que pessoas pudessem falar quando quisessem lá na CPMI do INSS, dando pitaco o tempo todo na CPMI do INSS, e a CPMI do INSS tinha ido pedir para o presidente do Congresso Nacional para que houvesse aí a prorrogação dos trabalhos. Davi Alcolumbre disse não vai haver prorrogação dos trabalhos. Houve o pedido para o STF prorrogar. Agora cabem aos 10 ministros da Suprema Corte mostrarem ao público a sua opinião sobre esse assunto. Já dou bom dia a Felipe Monteiro e já peço logo a sua opinião. Felipe, temos 10 ministros mostrando ao vivo a sua opinião sobre a prorrogação dos trabalhos da CPMI e do INSS. Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, Camila. Uma decisão do André Mendonça inesperada, né? O que mostra claramente que ele está se colocando em posição contrária, de certa forma, à estrutura institucional do Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar, por exemplo, que essa decisão do André Mendonça, que colocou como obrigatória, né, a prorrogação da CPMI, quando tiver um terço dos signatários da CPMI, contraria decisão recente do Zanin. O Zanin, por exemplo, quando foi indagado e questionado, né, por meio de mandado de segurança, da necessidade do STF obrigar o Congresso Nacional a instaurar a CPI do Banco Master, decidiu que não tinha nenhum tipo de comprovação de que Hugo Mota, no caso era a Câmara dos Deputados, Hugo Mota não tinha mostrado nenhum tipo de existência, né? Ou seja, o André Mendonça, ele colocou o seguinte: não, CPI é direito da minoria, né? Se tiver um terço de assinaturas, deve ser instaurada a CPI. Isso contraria completamente a decisão do Zanin. E ele traz também nessa decisão que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi favorável a restabelecer o direito da minoria parlamentar de investigar. CPI é instrumento da minoria. Logo, se tiver um terço de parlamentares, há necessidade de instaurar a CPI. E aí ele foi no argumento, Neila, muito interessante, afirmando que quem pode mais, pode menos. Ora, se a minoria pode instaurar uma CPI com um terço das assinaturas, logo, se eu posso instaurar, eu posso decidir prorrogar também. Então, se eu mostrei que tem um terço dos parlamentares querendo a prorrogação da CPMI, eu devo automaticamente restabelecer a CPI. Então, Neila, mais do que um julgamento presencial do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira, vai ser um julgamento que o Supremo Tribunal Federal irá definir as balizas da CPI, do instrumento da CPI. Caso tenha um terço da minoria a necessidade da obrigatoriedade do presidente da Casa instaurar a CPI, essa é a pergunta que o Supremo Tribunal Federal irá decidir na quinta-feira. Aí tem a questão, né? É bom lembrar, por exemplo, que no Senado Federal tem um requerimento de um terço dos senadores
pedindo a abertura da CPI para investigar especificamente o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Ou seja, será que o Supremo Tribunal Federal irá manter o entendimento dele anterior, dizendo que 1/3 dos signatários de parlamentares há necessidade de obrigar a criação da CPI, mesmo que isso signifique que pode haver uma CPI contra os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta que se coloca. Na quinta-feira, a gente vai ver a resposta do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Sendo bem sincero, né, eu acho que vão arrumar um jeito de relativizar esse direito da minoria em relação à instauração da CPI. Faz todo sentido, eu não tinha me tocado nem me lembrado dessa questão da CPI dos ministros, né? A abertura da CPI contra os 2 ministros, Toffoli e também contra o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu agradecer a participação da Camila. Camila, obrigada pelas informações. Camila que segue os trabalhos ali no Senado Federal. Bom, a gente continua falando a respeito disso, porque deixa eu até pegar o tablet aqui, porque é uma decisão que de fato pegou a gente de surpresa. E essa decisão de votação no plenário na quinta-feira, você pegou num ponto que eu não tinha me tocado, Felipe, que é a questão da CPI dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, uma CPI que foi proposta pelo senador Alessandro Vieira para investigar a participação ou o envolvimento dos 2 ministros, no caso do Banco Master. Agora, com a delação premiada ou colaboração premiada aí do Daniel Worcaro, vamos ver se isso de fato vai para frente. O senador Alessandro Vieira já tinha dito que está sofrendo aí uma espécie de ameaça da esposa do ministro Alexandre de Moraes por conta também da questão da CPMI, mas também por falar a respeito do contrato dela com o Banco Master e de dizer supostamente que ela estaria envolvida, ou esse contrato aí estaria envolvido com organização criminosa, e daí ela foi dizer que não havia organização criminosa no meio desse contrato aí do escritório de advocacia Barsi e Moraes e Banco Master, e depois o senador veio a público dizer que quando ele falava de organização criminosa, ele queria dizer Daniel Worcaro e Banco Master. Ele tentou se explicar dessa forma. Ele se sentiu ameaçado, coagido e disse que esse tipo de ameaça não iria detê-lo ou deter o Congresso Nacional de investigar qualquer ministro do Supremo Tribunal que fosse. Agora, de fato, não sei se isso vai para frente, porque a gente sabe que existe sim um corporativismo dentro do Supremo Tribunal Federal que impede qualquer tipo de investigação contra os próprios ministros. A gente viu isso. O último episódio que deixou isso muito claro para todos nós foi a questão da não suspeição do ministro Dias Toffoli no caso Master. Nenhum dos ministros forçou a barra para que ele se mostrasse suspeito no caso do Banco Master. Simplesmente afastaram o ministro da relatoria, colocaram um outro ministro para ser relator, que foi o ministro escolhido André Mendonça, sorteado André Mendonça. Ele não se mostrou suspeito. Depois, quando mais uma vez o caso Master acabou caindo nas mãos do Dias Toffoli, aí sim ele se entendeu suspeito, disse que não poderia julgar o caso por um caso pessoal, né, por motivos pessoais, mas em nenhum momento os ministros do Supremo disseram que o ministro estava suspeito ou sob suspeição, e foi o último caso que a gente viu aí de corporativismo dentro do Supremo Tribunal Federal. Muito complicado se investigar ministros do Supremo, eles estão muito bem blindados ali dentro. E vale lembrar, Felipe, que os ministros do Supremo não têm que provar nada a ninguém, né? Fica mais fácil ainda, porque um presidente do Congresso, um presidente do Senado, um presidente da Câmara, por exemplo, ou mesmo um presidente do Executivo, um presidente da República, ele precisa provar para a sociedade algumas coisas, até porque ele precisa ser eleito, precisa de voto para estar ali. Então, ele precisa provar para a sociedade algumas coisas, minimamente. Já os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm que provar nada a ninguém. Então, o espírito de corpo ou corporativismo, ele pode atuar de qualquer forma, porque eles não precisam provar nada a ninguém. Eles não passam por processo de impeachment, eles não passam por processo eleitoral, o processo de escolha é feito pelo chefe do Executivo, então fica de fato muito fácil hoje ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
Esse é um ponto importante, Neila, a responsividade e a responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, a nossa estrutura institucional não permite uma responsabilização direta de ministro da Suprema Corte do Brasil. O ministro da Suprema Corte do Brasil pode cometer as mais altas arbitrariedades e parece que paira sobre o bem e o mal e institucionalmente não tem como tirar ele de lá. O Senado Federal, que é o órgão responsável e autorizado, né, a abrir processo de impeachment contra o ministro da Suprema Corte, ele acaba ficando refém, né, da Suprema Corte, até porque é bom lembrar que vários processos parlamentares e senadores estão no Supremo Tribunal Federal. Então, todo mundo fica com as mãos atadas, né, não querendo enfrentar o Supremo Tribunal Federal e não querendo abrir processo de impeachment contra o ministro da Suprema Corte. Mas nós temos que pensar, né, na mudança mais democrática em relação a isso, né? Eu nem digo, né? Eu nem sou aquela pessoa que acha que o Supremo Tribunal Federal deve obedecer à vontade da população, até porque muitas vezes, Neila, a necessidade da justiça ir contra a maioria, né? Porque faz parte da justiça, ainda mais a justiça constitucional, né, no Brasil, né, a regra contra a majoritária. O constitucionalismo defende a minoria. Então, por exemplo, se a maioria quiser extinguir a minoria, está a Suprema Corte para segurar. Não, aqui não. Uma democracia constitucional, às vezes, uma decisão é contra a majoritária. E a regra da política é a regra da maioria. A maioria decide, né? Muitas vezes, né? Então esse contrapeso e esse freio, essa resistência do Supremo Tribunal Federal em relação a muitos assuntos é necessária, né? Então a necessidade do Supremo Tribunal Federal muitas vezes ir contra a vontade da maioria da população, mas também não dá para o ministro do Supremo Tribunal Federal fazer tudo o que quer, tudo que agir da forma que pensar, né? Sem nenhum tipo de responsabilização e sem nenhum tipo de justificativa e de demonstrar para a sociedade o que ele está fazendo. Por isso que há necessidade, sim, né, do Fachin aprovar internamente o Código de Ética. Há necessidade da população saber, pelo menos, alguns detalhes sobre a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quanto ganha palestra, quem está pagando a conta para viajar para fora, para fazer cursos ou fazer eventos para falar sobre o Brasil, o que é um absurdo, né? Imagina, o pessoal vai para fora do Brasil para falar do Brasil. É muito mais legal ficar no Brasil e discutir o Brasil no próprio Brasil, né? Então a sociedade precisa saber e precisa colocar determinados parâmetros na atuação da Suprema Corte.